Isso foi uma tragédia. Eu digo mesmo uma tragédia. Porque eu tinha as moedas, limpei-as, fiz o catálogo e depois não tinha onde as exibir. Não os queria vender. Não tinha onde as pôr. Tive-as muito tempo no banco, em bancos. Alugava o cofre nos bancos, tinhas lá. Pagava por aquele aluguer. Mas aquilo não prestava para mim. Eu queria as expor. E um dia qualquer veio procurar-me uma senhora de Lisboa. Ela não é de Lisboa, mas estava a viver. A senhora doutora Natália Correia Guedes, que foi a presidente do IPPC. Era como que uma senhora ministra de Cultura. E veio em casa aparecendo com o Governo Civil de cá. Vieram pedir-me para desviar a visita a 3 monumentos, que ela não conhecia, mas estava ao encargo dela. E eu estava, por acaso, era nas férias grandes, estava com a roupa pior que tinha, cheia de pó das moedas, ali para as moedas. Estava com uns chinelos e o bar por fazer. E chegaram lá cedo a ver se nos vem guiar uma visita a Panoias e aqui a Torre Quintela. E eu estou assim. Eu vou lá para fora assim, o bar por fazer, e depois cheio de pó, com esta roupa assim. Venha, não tem mal. Vá embora. E fui. Cheguei à Torre Quintela, uma torre medieval feita no tempo das Inquisições de Afonso III, 1258. Por aí, feita por aí. Nessa ocasião estava a meio. E eu fui e lamentei o estado em que estava a torre. Estava sem telhado, céu aberto, sem janelas, sem portas, cheio de sirvas e boticas. E é o monumento medieval mais lindo que temos no seu distrito. Eu lamentei, está abandonado e tal. E ela disse assim: e se se compuser, se restaurar, depois fica abandonado, vou tornar outra vez a cair? Eu disse: não, se restaurar, eu dou as minhas coleções de arqueologia e numismática à toda. Fazemos aqui o museu. E ela disse assim: palavra de Beiroa e Transmontano, não é preciso documento nenhum, fica combinado, eu restauro a torre e assim faz o museu. Depois ela saiu, e depois o assessor dela foi Coimbra Martins, desinteressou-se totalmente do caso, e eu depois fiquei assim, com as moedas e a torre de ponta, e assim. Depois os jornalistas começaram a incomodar-me. Então o museu, então o museu. E eu disse: olha, em Vila Real as pessoas não se importam. Em Lisboa as pessoas não se importam. E eu estou a ver que tenho que manter as moedas. Os jornais tomba, bateram com força aqui em Lisboa. Então o Presidente da Câmara daqui sentiu-se incomodado. E também deu uma entrevista ao mesmo jornal a dizer: o Padre João que diga o que pretende. Eu pretendo o seguinte: dou as minhas coleções a quem fizer um museu e com as condições de eu ser conservador deste museu. E ninguém tocar nas moedas enquanto eu quiser ou enquanto eu viver. E assim outras coisas. E aceitaram. Isto foi à reunião de Câmara, aceitaram as condições. E depois, quando se tratou de mudar as moedas, pôr as moedas lá, houve um senhor que era dos cabecilhas do PSD aqui na região, berrou porque tinha uma propriedade ao lado da torre. E eu exigia que se adquirisse aqueles terrenos ao lado para ter ali um suporte da torre, que a torre estava metida no meio do terreno particular. Metade pública e metade particular. E ele barafustou, e então fizeram uma contraproposta. Não queriam incomodá-lo,
que ele era pai de um senhor que estava no topo do PSD aqui na região, e fizeram uma contraproposta de fazer o museu nos baixos da Câmara, muito lindos, umas salas lindas, apropriadas, bonitas, tinha lá uma biblioteca. Ofereceram-me aquilo, mas maliciosamente, para me calar, porque não podiam dar-me. E eu concordei, todo satisfeito. Andei ali uns anos à espera, no fim. Isto não é nosso, metade não é nosso. Andei ali outros anos, depois fizeram outra proposta, também tudo com maldade, que era só para me trazer entretido. Eu queria dar e não me queriam receber. Sabe o que é? Dar o trabalho de uma vida e o dinheiro de uma vida e não me queriam receber. Finalmente veio o presidente da Câmara, que saiu agora, Manuel Martins. Então esse senhor, presidente da Câmara, que saiu agora, fez-me uma proposta. Vamos restaurar uma casa que é nossa e o senhor instalar lá um museu. E eu concordei. E restauraram esta casa, que é muito linda, e instalou-se aqui um museu. Isto era uma casa senhorial, uma casa de nobres. Tem ali um brasãozinho ali de madeira. E depois isto foi vendido e serviu para a escola normal, e depois estava a cair, depois fizeram outra escola normal, já estava isto a cair, e aproveitaram para restaurar. Fizeram aqui um museu.